Sou Fujimoto é um arquiteto japonês. Ele nasceu em Hokkaido, no Japão, em 1971. Ele se formou em arquitetura na Faculdade de Engenharia, na Universidade de Tóquio, em 1994. Em 2000, ele fundou seu escritório, o Sou Fujimoto Architects, em Tóquio. Hoje em dia, ele também dispõe de um ateliê em Paris, onde ele faz projetos de diversas magnitudes. Ele tem projeto na Hungria, na Alemanha, até mesmo nos Estados Unidos. Uma casa no Brasil também, em São Paulo, é incrível. Em 2005, ele começou a ser notado, ao ganhar o prêmio de arquitetura emergente. Ele conseguiu isso por 3 anos seguidos. E em 2008, ele foi convidado para ser jurado na seleção do vencedor desse mesmo prêmio. Ainda no mesmo ano, ele publicou o Primitive Future, sendo esse o manifesto de arquitetura best-selling do ano. Ele conta a visão dele sobre arquitetura como uma paisagem, é impressionante. Em 2012, ele entrou para o time de vencedores do prêmio Golden Lion, numa exibição de arquitetura na Bienal de Veneza. Já em 2013, ele se tornou o mais jovem arquiteto a projetar um pavilhão anual de verão na Serpentine Gallery, em Londres. Hoje em dia, ele já construiu vários projetos, ele tem várias obras a serem feitas, projetos aprovados ao redor do mundo, são feitos impressionantes mesmo. O arquiteto ele é muito notável. Algumas obras características dele é a Casa N, a Casa NA, a Casa K, l'Arbre Blanc e a Casa da Música Húngara. A Casa N, ela tem uma construção diferenciada. Ele busca a inspiração de que a casa por si só pode ter uma integração total com a natureza. A casa é dividida em 3 camadas, sendo a mais externa aberta, onde tu tem a plantação de um jardim, dando a ilusão de que a casa está imersa na natureza dentro da residência. Ela tem mais 2 camadas internas, sendo a do meio para áreas de convivência, como sala, cozinha, e as bem internas mesmo para acomodações. Suas aberturas elas permitem que a luz natural seja abundante, assim como que as árvores no interior cresçam, dando a ilusão de que a construção está em meio à natureza. A casa NA, ela é feita sem alvenaria. Ela é feita de esquadrias de vidro com estruturas de aço que sustentam a casa. Então ela é completamente transparente. As pessoas em casa conseguem enxergar tudo na rua e as pessoas na rua conseguem enxergar tudo dentro de casa. Ela tem um total de 916 metros quadrados. Ela é enorme. Ela é associada ao conceito de viver em uma árvore. O interior é espaçoso. É composto de 21 placas de pisos individuais, todas situadas em diversas alturas, que satisfazem o desejo dos clientes de viverem como nômades dentro da própria casa. Algumas placas de piso são equipadas com aquecimento no chão para ajudar durante os meses de inverno, enquanto janelas basculantes estrategicamente colocadas maximizam o fluxo de ar, proporcionando ventilação e refrigeração durante o verão. A casa K ela é feita num terreno estreito. Ela é uma casa em formato de L que cresce de forma emergente do chão, em formato crescente de meia-lua, certo? Ela é uma casa onde o terraço ele foi aproveitado para ser feito um jardim que abriga plantas dispostas em vasos de metal. Também tem várias claraboias em vidro que permitem uma grande entrada de luz natural para dentro da casa. A casa dispõe de 3 andares conectadas por amplas escadas. Os únicos ambientes que são divididos em áreas são as áreas íntimas, como os dormitórios e banheiros. De resto, são tudo integrados. Aqui umas fotos dos interiores, como pode ver, tem integração total entre sala, cozinha. A única coisa que realmente tem divisória são os quartos e os banheiros. La Arbre Blanc é um edifício que, além de ser residencial, também é comercial, desenvolvido pelo Sou Fujimoto em Montpellier, na França. É uma obra impressionante. Tu não consegue encontrar nada que seja parecido ao redor do mundo. Ele literalmente imita uma árvore branca dentro da construção, dentro do meio da civilização. Incrível. O edifício foi situado de modo a fundir-se e ao mesmo tempo diferir-se do seu ambiente circundante, adicionando a ele apenas um toque especial. É projetada para habitação, um restaurante, uma galeria de arte, escritórios, um bar com vista panorâmica e uma área comum. A construção imita perfeitamente uma árvore ao remodelar-se para crescer em seu ambiente e ainda simultaneamente melhorá-lo, oferecendo a tão necessária sombra. Aqui algumas imagens da vista das pessoas têm nas varandas de suas casas. Então, quem mora nos andares superiores realmente tem uma vista muito privilegiada de toda a cidade. A Casa da Música Húngara ela está em construção. Ela está prevista para ser completa em 2021. À direita a gente vê o projeto dela, de como ela vai ficar pronta, certo? E aqui à esquerda, como está o andamento da construção nos dias de hoje. Como pode ver, ela já está bem avançada, o telhado está sendo construído no momento. Essa foto ela é de outubro mesmo, de 2020, então é bem recente. O projeto visa criar uma continuidade visual entre os ambientes internos e externos.
oferecendo uma transição harmônica entre o natural e o artificial, sem deixar de atender às exigências funcionais do programa. A cobertura é perfurada com aberturas zenitais para criar um interior natural iluminado por uma fachada envidraçada. O interior é claro e aberto, é arejado. Os esquemas são inspirados no lema do compositor húngaro Zoltán Kodály: "Deixe a música pertencer a todos". Aqui umas fotos do Serpentine Pavilion que ele construiu em 2013, uma estrutura temporária, uma estrutura apelidada de A Nuvem, pela graciosidade e suavidade que toda a natureza ao redor ela se integra com as formas geométricas. Ela pode ser usada para recreação, as pessoas sentam para conversar, é realmente impressionante. Aqui o Naoshima Pavilion foi construído em 2016, perto do cais de Naoshima, e é uma construção em formato de diamante que as pessoas usam para recreação, as crianças brincam, as pessoas conversam, dá um toque de arte realmente à construção civil. E aqui para a questão habitacional, o que o Sou Fujimoto ele contribuiu? O manifesto dele, o Primitive Future, mostra toda a defesa dele da arquitetura como comportamento de paisagem. Para ele, a cidade pode ser uma floresta, um bloco habitacional pode ser uma árvore e uma biblioteca pode ser uma gruta. O arquiteto ele olha para trás, para o passado primordial, para reinventar a modernidade para o amanhã, procurando oferecer novas soluções que encorajem novas formas, liberdades e comportamentos. Ele acredita na arquitetura como um fator de mudança. Uma nova forma de habitar trará consigo uma nova forma de viver. Para recuperar uma relação mais intuitiva entre o corpo e o espaço, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre os opostos: natural, artificial, arquitetura, paisagem, interior e exterior. Ideia expressada por Sou em seu livro Futuro Primitivo. Uma leitura bem recomendada. Então, esse é um pouco sobre a vida do arquiteto Sou Fujimoto. Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto. Vamos a uma rápida passagem na linha do tempo do arquiteto para a gente se situar. Severiano é nascido em 1930 em Uberlândia, Minas Gerais. Aos 5 anos de idade, ele muda-se com a família para o Rio de Janeiro. Em 54, ele forma-se em arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura, FNA, na Universidade do Brasil. Em 63, ele viaja a Manaus, acompanhado da família. Em 65, ele é convidado por Arthur Reis, o então governador de Amazonas, a retornar para reformar o Palácio do Governo e a Assembleia Legislativa, que são obras que não foram realizadas. Porém, entretanto, apesar dessas obras não serem realizadas, o Severiano ele permanece na capital amazoniense e ele recebe inúmeras obras no Amazonas em relação à cidade de Manaus, que é a cidade mais importante para Severiano, porque é onde estão as principais obras de Severiano, Porto. Em 72 e 98, ele exerce a função de professor de arquitetura e urbanismo na Faculdade Tecnológica da Universidade do Amazonas. O conjunto da obra é premiado na Bienal Internacional de Arquitetura em 85, em Buenos Aires, e em 87 ele é homenageado pela revista francesa como o Homem do Ano. Em 2013 ele retorna ao Rio de Janeiro e transfere seu escritório para Niterói. Então nós temos as principais obras do Severiano Porto. Tem 65 o estádio de Vivaldo Lima, em Manaus, né? O Vivaldão tinha capacidade para 43 mil pessoas. Aqui nós temos fotos do Vivaldão, que ele possui um sistema de som integrado da Bélgica, catracas eletrônicas, e o gramado tinha um sistema de irrigação automático com drenagens verticais e horizontais. Em 2009, Manaus é escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Né? O projeto da cidade previu a demolição então do estádio do Vivaldo, que daria lugar à Arena da Amazônia. Em 67 nós temos o restaurante Chapéu de Palha, que na construção do restaurante utilizou-se a mão de obra local, cuja habilidade impressionou o arquiteto. Então, o Severiano ele observava muito o caboclo amazoniense e as técnicas construtivas desse caboclo, o grande conhecimento também desse caboclo, e que se baseava em encaixes simples, de madeira natural, como troncos de roliços, de acariquara, madeira presente na região. Tudo isso proporcionou um baixo custo dessa obra e uma rápida execução, que a gente pode ver as fotos do restaurante do Chapéu de Palha. Se você levar em consideração as altas temperaturas e o clima quente e úmido, as fortes chuvas da região amazônica, tal características demandam soluções para a cobertura da edificação, né? Aqui a gente pode ver que a inclinação elevada e os materiais utilizados na cobertura desempenham um papel fundamental. Isso tudo implica no resultado do conforto e do bem-estar do seu interior. Em 71, nós temos a residência do arquiteto em Manaus,
A gente pode ver a compartimentação em espaços reduzidos e adequados ao uso, reduzia a necessidade do ar-condicionado e permitia a utilização da rede de armário. Então aqui a gente tem fotos da residência, né? A orientação dos ventos sempre é um motivo de atenção por parte do Severiano Porto também. E nessa obra ele prezava muito a ventilação cruzada. Não só nessa obra também, na maioria das obras severianas sempre ele prezava a ventilação cruzada, ser um ambiente muito bem arejado. E aqui também nós temos fotos em relação às aberturas projetadas com a intenção de aproveitamento máximo da iluminação natural. Quanto ao material em uso nesta obra, conservava a ideia de usar materiais da cultura local também, né? As vedações eram artesanais, em pranchas de sucupira preta, amarela e vermelha, e os pilares de vigas de maçaranduba, com seção quadrangular de 30 metros. A alvenaria e tijolos cerâmicos e lajes de concreto somente no banheiro, né? Essa casa ela recebeu o prêmio de Marcelo Roberto do IAB-GB em 1971 e ampliou o debate sobre a diversidade da arquitetura moderna brasileira. Em 73 nós temos o campo da Universidade da Amazônia. A ideia inicial da construção do campus universitário era dada em relação à procura de um local que pudesse propiciar a construção de um tipo de arquitetura adequada ao clima e ao emprego de pouco equipamento de ar-condicionado. A gente tem fotos do campo, essa integração que o Severiano gostava de fazer com a natureza, isso é muito legal. E esse campo também foi adotado no sistema de malhas com flexibilidade de adaptação e de acréscimos constantes devido ao crescimento dinâmico que ocorre nas universidades. Então, em 79, nós temos a pousada de Guanavenas, localizada na ilha de Silves, né, estado do Amazonas, mais ou menos a 350 quilômetros de Manaus. A pousada ela foi projetada por Severiano Porto e inaugurada no início de 1980, mais ou menos, aproximadamente. Então, a pousada foi implantada em uma porção sudoeste da ilha, em um ponto isolado da área urbana da cidade, no qual o arquiteto distribuiu o programa em volta de um pátio central circular, marcado por uma grande cobertura assimétrica e oval. Que a gente pode ver essa cobertura assimétrica e oval. Nessa obra também o Severiano ele procura integrar o objeto à natureza presente circundante, buscando intervir o mínimo possível, criando áreas que ofereçam integração visual entre o construído e a floresta. A gente também vê que a pousada ela é bem isolada ali na margem do rio, do lago, do Caçari. Em 83, nós tem a construção do Centro da Produção Ambiental de Balbina, em Presidente Figueiredo. Então, o conjunto foi construído a título de compensação ambiental pela construção da usina hidrelétrica de Balbina. O ponto de partida de Severiano Porto nessa obra deu uma grande cobertura orgânica, qual a gente pode ver aqui, essa grande cobertura orgânica que se ergue de forma cuidadosa, sustentada por grandes pilares, vigas e traves de sustentação no ponto mais altos, onde percebe a abertura que favorece a circulação da ventilação. Então, a gente vê aqui que a gente percebe o domínio de Severiano em relação à madeira, aos encaixes simples de madeira. Severiano domina essa técnica. Nessa cobertura desse edifício foi feita de cavaco, que é a casca da árvore. E interessante que esse cavaco ele foi produzido no próprio local, a partir de uma pequena fábrica que foi montada somente para essa obra. Então, o projeto de Balbina ganhou a 25ª premiação do IAB em 1987 e a menção honrosa pelo conjunto da obra no Prêmio Anual Nacional. Então, a contribuição do arquiteto para a questão habitacional ela é importantíssima e de grande significado, principalmente em Manaus, na década de 70 e 80. Dentro do contexto da época de expansionismo e modernização da arquitetura no Brasil, a obra é marcada pela presença de regionalismo ecoeficiente. Então, uma vez que foi responsável por conceder um modelo único de arquitetura amazônica, que mescla técnicas locais com estratégias que atentam ao rigor do clima e à economia de meios. Então, toda essa criatividade e dedicação à cultura local amazoniense faz o Severiano Porto hoje ser conhecido como o arquiteto da floresta ou o arquiteto da Amazônia.
Aqui a gente tem a sucupira preta, a mansaranduba, que são uma das inúmeras árvores que ele usava na região. Então, que a contribuição também com a mão de obra local e os materiais da região, que sempre a extração era feita de forma consciente e sustentável. O Severiano represava isso, evitando sempre o desperdício e estimulando o reuso. Então, relação também, uma parte importante em relação ao conforto ambiental, que é uma característica presente na obra do Severiano, né? Suas obras solucionavam questão como insolação, orientação, relação aos ventos, luminosidade. É muito legal. Se tu vê essa foto da residência do arquiteto, a gente vê os detalhes construtivos como confecção de esquadrias próprias que permitem o aproveitamento da ventilação natural e da luz do sol, né? A máxima iluminação possível, natural, diminuindo o gasto energético. Então, encerra com uma frase: ser arquiteto hoje em dia significa ser um profissional que se dedica a estudar a natureza e a forma de viver nela. Boa tarde, meu nome é Derek Pucharski e eu vou fazer a apresentação sobre Kenzo Kanji. Kanji nasceu em 1913 em Osaka e foi criado no vilarejo de Imabari, ilha de Shikoku, no Japão. O Kanji sempre teve o sonho de ser um arquiteto conhecido mundialmente, mas era um sonho bastante distante por ter vindo de uma vida bastante modesta. Mas por apreciação da obra de Le Corbusier, ele foi atraído pelo estilo modernista ocidental e buscou iniciar a graduação em arquitetura em 1935, formando-se em 1938 pela Universidade de Tóquio. Ele foi professor convidado em grandes universidades como Harvard, Yale, Princeton, entre outros. Recebeu o prêmio Pritzker de arquitetura em 1987. Ele foi mestre do movimento de vanguarda conhecido como metabolismo, participando de encontros com membros do Team X, uma equipe, um grupo de arquitetos bastante renomados. O metabolismo foi um movimento que procurava solucionar problemas de sobrepovoamento e mobilidade no Japão em 1960. E isso gerou trabalhos urbanísticos um tanto utópicos, como mega-estruturas funcionalistas, que se baseavam nas ideias de crescimento constante da população e inovações tecnológicas, visando mais por uma nova cultura arquitetônica, forma de projetar, do que, de fato, sobre problemas sociais. Nesse trabalho a gente traz 4 obras características, sendo a primeira a Casa Kenzo Kanji, em 1951, depois, em 1956, o Centro da Paz de Hiroshima, em 1964, o Ginásio Nacional Yoyogi, e em 1967, o Centro de Imprensa e Difusão Shizuoka. A Casa Kenzo Kanji, situada na cidade de Tóquio, ela foi projetada em 1951, mas só foi ser construída em 1953. Essa casa ela traz uma fusão de arquitetura, da arquitetura e costumes de vida moderna e do japonês tradicional. Ainda que o Kenzo tenha tido pouca influência, pouco envolvimento nessa questão habitacional, a atuação direta na questão habitacional, quando fez, ele traz uma contribuição muito interessante, porque ele conecta elementos modernos com elementos tradicionais da arquitetura japonesa. Nesse projeto, ao invés de utilizar o concreto, como já era muito comum naquela arquitetura moderna, naquela década, ele traz a utilização de materiais tradicionais, como a madeira e o papel. A casa ela é apoiada em pilares para permitir a ventilação dos cômodos e também manter afastada da umidade do solo. O interessante dessa casa é a questão da modificação dos espaços, que por conter portas deslizantes e paredes móveis, tu pode ampliar um cômodo conforme a tua necessidade. Caso precise de uma sala maior, pode-se reduzir um cômodo próximo, um quarto, por exemplo, apenas movimentando as paredes. Outra obra muito importante, em 1956, é o Centro da Paz de Hiroshima. Após a Segunda Guerra e o bombardeio da cidade de Hiroshima, o governo queria repovoar uma região que ficou devastada, então veio o plano de fazer a construção do Museu Memorial da Paz. Essa estrutura, o volume dela é todo em concreto aparente.
a gente percebe grandes vidros de fora a fora na fachada, de uma extremidade à outra. E esse museu ele traz muito bem a influência que o Le Corbusier traz para o Kanji, quando tu analisa essa questão do concreto armado aparente na construção das estacas do edifício. A terceira obra é o Ginásio Nacional Yoyogi. Ele foi construído para a execução dos Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio. O Ginásio Nacional Yoyogi se torna um ícone arquitetônico pelo seu projeto característico. O ginásio é uma mescla de uma estética modernista ocidental e da arquitetura tradicional japonesa. O kanji, influenciado pelo pavilhão Philippe de Le Corbusier e também pelo estádio de hóquei de Eros Saarinen, na Universidade de Yale, kanji emprega uma espinha estrutural central, onde a estrutura e a cobertura se originam. O projeto estrutural inovador de Tange cria curvas distorcidas, como essas, dramáticas que parecem se derramar suavemente de dois grandes cabos dos suportes centrais. E a última obra que trazemos é o Centro de Imprensa e Difusão Shizuoka. Foi construído em 1967. O Centro de Imprensa e Difusão Shizuoka é um dos edifícios mais emblemáticos do arquiteto japonês Kenzo Tange. A torre foi a primeira realização espacial das ideias metabolistas do Kanji, pensando em um crescimento estrutural de inspirações orgânicas desenvolvidas no final dos anos 50. O lote triangular, estreito, com 189 metros quadrados, inspirou o Tange a projetar uma estrutura vertical, consistindo de um núcleo principal, como uma infraestrutura, o que poderia evoluir a uma mega estrutura urbana, um termo que foi usado por um colega metabolista, que era o arquiteto Fumihiko Maki, na qual poderiam ser plugadas um número infinito de cápsulas pré-fabricadas. Então essa estrutura poderia sempre estar se ampliando, sempre expandindo. Olá pessoal, tudo bem? Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a biografia do Rui Otaki, um arquiteto brasileiro, nascido em São Paulo e tem uns traços muito parecidos com o do Oscar Niemeyer, e agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre ele. Então, o Rui Otaki, o arquiteto, ele nasceu em janeiro de 38 na cidade de São Paulo, no Brasil, como eu falei antes. Ele se formou em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1960, certo? Ele também faz parte da Escola de Arquitetura Paulista e que algumas pessoas chamam de Brutalismo Paulista. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que é isso, né? Essa escola que algumas pessoas chamam, alguns estudiosos no caso, né, chamam de Brutalismo Paulista, é uma escola que se assemelha muito ao brutalismo britânico, onde as pessoas, onde os arquitetos que trabalham nessa vertente, eles trabalham muito com concreto exposto, concreto à mostra, né, nas obras, concreto aparente. Ao longo de toda a sua trajetória, trazer um pouco mais da linha do tempo aqui do Rui, ele ganhou muitos prêmios, certo? Vou citar alguns aqui para vocês, dos mais importantes, que é o Colar de Ouro, conferido pela IAB durante o 28º Congresso Brasileiro de Arquitetos em Goiânia, em 2006. Outro prêmio também muito importante foi que ele conseguiu conquistar em 70 e 71, prêmio anual por melhor conjunto de projetos em 71 e prêmio anual do Instituto dos Arquitetos Brasileiros em 70. Certo? As principais obras do Rui Otaki, que eu coloquei aqui nesse trabalho, para mim foram as seguintes: o Pavilhão do Brasil em Osaka, o Instituto Tomi Otaki em São Paulo, o Hotel Unique,
a residência Rosa ao Cubo, agora falando em residências, né? A residência Rosa ao Cubo, a residência Tomiotaki e a residência Nadir Zacarias. Eu vou trazer um pouquinho mais delas a fundo agora. O pavilhão do Brasil, na verdade, ele foi construído com uma parceria com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um brasileiro muito renomado, e ele que era o principal arquiteto dessa obra, mas o Rui atuou como colaborador nesta obra. E essa obra, ele é um pavilhão de 50 metros de largura e, e possui aquela, como vocês podem ver ali nas fotos, aquela cobertura suspensa, né? E ela é suportada por pilares, mas esses pilares estão distantes com um vão de 30 metros, ou seja, sobra 10 metros para cada lado dessa cobertura suspensa. O Instituto Tomiotaki, como eu falei, ele foi construído em 2001 e ele é um instituto que leva o nome da mãe do Rui, que é uma artista plástica brasileira, né? E eles fizeram esse instituto, né? Com todos os traços do Rui, aqueles traços mais arredondados, que lembram um pouco do Oscar Niemeyer, que é a vanguarda brasileira, né? E esse instituto ele tem como princípio promover a propagação, né, da arte, da arquitetura, das artes plásticas e entre outros. Então vamos aqui para o Hotel Unique, que foi uma obra que talvez vocês conheçam, quem está vendo esse vídeo. Foi uma obra totalmente inusitada, onde ele tinha que criar um projeto de algo que impactasse o público daquela região, que fosse algo que seria visto por ser uma região muito nobre de São Paulo. E a solução que ele levou foi até na parte externa, com objetos simples, né, de construção, que é aquelas placas metálicas ali, e talvez ela tenha sido uma grande parte desse projeto, porque essas placas ele usou com o intuito de diminuir a manutenção, né? Essas placas na parte externa diminuem muito a manutenção, não tem pintura, entre outros, e elas precisam de manutenção com pouco tempo. Em pouco tempo não, desculpa, a longo prazo, né? Elas não precisam de manutenção periódica tão em curto prazo de tempo. Agora vamos falar um pouco mais sobre as residências que o Rui fez. Eu trago aqui a Rosa ao Cubo. Ela é uma residência que traz muito concreto aparente, né? Na parte externa. A imagem está em preto e branco, mas dá para ver que aquelas partes são concreto aparente. Muitas janelas de ventilação. Ela traz aqueles muros cercando a casa, com aqueles muros ali em estrutura de pedras. Mas por trás desses muros tem muitos jardins, que era o que o Rui tentava trazer nas construções dele, que é a pessoa se sentir bem dentro do imóvel e sentir parte daquilo ali, com contato com a natureza e também se resguardando do caótico que é a parte externa, né? Que já se transformava. Essa obra tem um detalhe muito interessante, que no interior dela tem muitos móveis que na verdade não são móveis. Ele construiu também em concreto bancadas de pia, entre outros. Ele construiu para ficar fixo para o pessoal que fosse habitar essa casa já habitar ela da melhor forma, como ela foi projetada. Isso meio que obrigaria, né? Não teria como mexer nos móveis, então já obrigaria as pessoas a habitarem da forma como ele projetou. Aqui seria a residência Tomiotaki, né? Que também leva o nome da mãe dele. Essa é uma residência também com bastante concreto aparente, vocês podem ver. Ela, ela traz muito também da parte interna, ser voltada para um ambiente tranquilo, espaços amplos, com bastante interação de quem está dentro das casas. Outra coisa interessante do Rui, eu vi ele falando em um vídeo que ele lá em 1968 ou 64, não me lembro exatamente agora, ele já projetou essas casas sem quartos para empregadas domésticas separado, porque ele disse lá atrás, né, que com o desenvolvimento social a tendência é que não teríamos mais empregadas domésticas.
Ou seja, ele previu muito antes isso que está acontecendo hoje em dia. Aqui seria a Residência Zacarias. Ela lembra um pouco a parte externa ali das pedras da residência anterior, Rosa ao Cubo. E ela também tem muito concreto aparente, com aqueles mesmos traços plásticos que ele traz, né? Ele traz muita geometria nas residências dele, em todos os tipos de construção, que lembram muito bem e que expressam, né, a vanguarda brasileira, que, como todos reconhecem, pelo Oscar Niemeyer. Aqui, então, a contribuição do arquiteto para a questão habitacional. O Rui Otaki acredita que a arquitetura não se restringe ao projeto, mas também à sua execução no canteiro de obras. Usar o concreto como material base pode trazer mais leveza à construção e sentir mais parte do todo, né? daquele ambiente caótico que existe nas cidades. E também ele diz que espaços interativos são essenciais, pois as construções são feitas para as pessoas. É isso que ele tenta trazer nos projetos de ambientes interativos, onde as pessoas se sintam parte daquilo e que aquele imóvel ou prédio, né, supra a necessidade das pessoas no viver, não tenha algo a mais, mas ao mesmo tempo seja esteticamente bonito, com muitas toques de artistas plásticos. Bom, boa tarde. Meu nome é Matheus Rocha. Olá, meu nome é Ricardo Grigol. Vamos iniciar a apresentação do arquiteto Shigeru Ban para o trabalho de arquitetura e urbanismo. Vamos começar. Shigeru Ban, um arquiteto bem engajado com causas sociais, construindo obras sustentáveis. Nascido em 5 de agosto de 1957, é um arquiteto japonês e trabalha com projetos inovadores. Vamos falar um pouco sobre a sua formação acadêmica. Ban iniciou os estudos de arquitetura na Universidade de Artes de Tóquio, mas logo no primeiro ano, após ler um artigo produzido por John Hedgehook, o arquiteto de papel, resolveu mudar-se para os Estados Unidos para dar continuidade aos seus estudos no Instituto de Arquitetura do Sul da Califórnia. Buscando ter maior contato com pensamentos diferentes e também com o próprio John, que posteriormente foi seu tutor, entrou na Escola de Arquitetura de Cooper Union, em Nova York. Shigeru Ban ficou na Escola de Arquitetura de Cooper Union de 1980 até 1982, pois no ano de 1982 a 1983 ele se retirou e foi trabalhar em um escritório em Tóquio de arquitetura, de Arata Isozaki. Assim, concluindo somente no ano de 1984 o seu bacharelado de arquitetura. Voltou para Tóquio, fundou seu escritório em 1985 e Ben passou boa parte de sua vida viajando para locais de desastres naturais em todo o mundo, até que no ano de 1995 fundou a ONG Voluntary Architects Network para auxiliar a habitação de pessoas que necessitavam, principalmente após os casos de desastres naturais. Ele prezava pela eficiência máxima, utilizando materiais disponíveis nas proximidades. Em 1994, ele percebeu quão mal a ONU estava gestando construções de abrigos em Ruanda, que é onde houve um desastre natural, e os refugiados. Suas ideias consistiam então em substituir o plástico e os tubos de alumínio usados até então por materiais menos prejudiciais ao meio ambiente, o papel, compondo então as suas estruturas de tubos de papel. No ano de 2014, Shigeru Ban atingiu o ápice da arquitetura, sendo eleito ganhador do prêmio Pritzker, que é considerado o ápice da arquitetura, por utilizar técnicas construtivas com uso inovador de materiais e sempre focando também em seus trabalhos humanitários, sempre em prol da comunidade.
Estilo de trabalho do arquiteto. BAM é conhecido pelo emprego de materiais poucos usuais em suas obras. Então, vamos... Otimização de espaço. Naked House, no Japão, em 2000, após a Expo 2000. Também conhecido por utilizar técnicas de arejamento natural. Temos o exemplo da Corten Wall House, em 1995, situada na cidade de Tóquio. Utilizava grandes cortinas em avarandados avantajados para a utilização de arejamento natural e ventilação cruzada. Uma foto do interior da Corten Wall House. Na sustentabilidade, nós temos o exemplo de Tamidia New Office Building, que é um prédio localizado em Zurique, na Suíça, onde toda a parte estrutural do edifício é feito em madeira, por ser um material menos agressivo ao meio ambiente do que as técnicas construtivas comuns, devido ao aço e ao concreto, por gerar menos resíduos de pós-construção. marcado também pelo seu trabalho humanitário. Habitação pós-tsunami, em Sri Lanka, em 2004. Ele empregava tubos de papel e usava para a fundação das casas engradados de cerveja de plástico, pois eles eram resistentes à água. E também existiam bem para o papel de fundação com as estruturas de papel em conjunto. Também conhecido por utilizar materiais de baixo custo. Temos o exemplo do Paper Temporary Studio, na França, no ano de 2004. Ele, após ser o vencedor do concurso para construção do novo edifício do Centro de Pompidou, na França, ele, como vencedor, ganhou essa permissão para construir no topo de um prédio, no topo do antigo Centro de Pompidou, em Metz, na França. Ele ganhou a permissão para fazer o seu estúdio temporário, porque dali ele conseguia cuidar a construção do novo edifício que estava vendo. Ele e todos os seus arquitetos conseguiam acompanhar o design do novo edifício e também servia para pessoas que visitavam um museu conseguirem ter essa visitação da nova construção que estava sendo feita. E também, a partir de uma entrevista que ele deu para o canal americano TED Talks, ele também brinca que, na verdade, ele ficou 6 anos sem pagar aluguel. Uso de materiais recicláveis. Temos o exemplo da Paper House, no Japão. Ela é composta por cerca de 100 tubos de papel. São eles que definem as áreas internas e externas da edificação. Tem uma foto da área interna. Foi o primeiro projeto em que o arquiteto empregou tal material como base estrutural do edifício. Então, toda a estrutura, vigas, etc., é feito de tubo de papelão. As referências, nosso trabalho. Bom, e aqui fica o nosso agradecimento a essa oportunidade de investigar mais arquitetos e aprender sobre técnicas construtivas. Obrigado.